A língua. Aonde está o poder? Na língua. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Olha só, presta atenção. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha só, veneno mortífero. Com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Quer dizer, a mesma língua que bendiz ao Senhor, que adora a Deus, às vezes essa mesma língua amaldiçoa outra pessoa. Presta atenção. Aí ele diz, de uma só boca, procede bênção e maldição. Será que isso está certo? Vamos descobrir. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é para ser assim. Não pode. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Uma fonte, ela pode jorrar água doce e água salgada da mesma fonte? Não. O que ele está dizendo com isso? A pessoa que glorifica a Deus, que ora, a pessoa que fala de quem? De Deus. A pessoa que confessa Jesus Cristo. Essa mesma pessoa não pode amaldiçoar outros. Essa mesma língua que fala boas palavras, que adora a Deus, essa mesma língua não pode falar mal da outra pessoa. Não pode profetizar o que é mal. E às vezes é isso que acontece. Vou dar um exemplo. A pessoa está aqui no culto, ela ora, fala com Deus. Deus abençoa minha casa, minha família. Ó Senhor, meu filho vai se libertar. Ó Deus, aleluia, eu te amo, eu te adoro. Aí depois, essa mesma pessoa, ela fala assim, esse menino não presta. Fulano de tal não tem vergonha na cara, não vale nada. A mesma língua começa a proferir profecias negativas. A mesma língua começa a profetizar o que é mal. Toma muito cuidado o que você fala. Tem mães que amaldiçoam os próprios filhos. Mas não é que ela quer amaldiçoar. Não é isso que ela quer. Mas ela não vigia o que ela está falando. Quando você fala algo, você lançou um espírito, porque na palavra tem espírito. Vou te provar isso. Na palavra que sai da nossa boca tem espírito. Se for a palavra de Deus, é o espírito de Deus. Mas se for uma palavra de maldição, qual é o espírito que tem? O espírito do diabo. Por exemplo, eu chego aqui e eu falo assim, ó, seja curado aí agora. O espírito do vício sai agora, seja livre. Eu tô falando. Essa palavra tem o quê? Poder. Tem poder e tem espírito. Nesse caso, tem espírito de Deus, porque eu tô mandando o mal sair e determinando a cura e acontece. Se eu orar aqui agora e falar, seja curado, sai coisa ruim, eu te abençoo, seja livre, vai acontecer. Porque a minha palavra, a palavra que está saindo da minha boca, ela tem espírito, nesse caso, espírito de Deus.
Mas da mesma forma, se eu falar uma coisa ruim ou negativa, essa palavra também tem o quê? Também tem poder e também tem espírito. Espírito de morte, espírito de doença, espírito de confusão. Quantas pessoas ela fala, ela solta uma palavra e começa uma briga. Você já viu isso acontecer? Ela tá na casa dela ali com a família. Aí alguém fala uma palavra, aquela palavra parece que acende a ira do outro. Você já viu? Começa na hora a confusão. Você sabe o que eu tô falando. Você sabe que é assim que acontece. Uma palavra faz a pessoa quebrar a casa inteira. Uma palavra faz o marido ir embora de casa. Uma palavra faz o filho ficar com ódio e com mágoa do pai e da mãe. Uma palavra acaba com o casamento. Uma palavra destrói uma família. Mas da mesma maneira, uma palavra cura. Uma palavra salva. Uma palavra transforma. Por quê? Porque a palavra tem poder e tem espírito. Se é a palavra de Deus, espírito de Deus. Se é a palavra negativa, espírito do diabo. E para a gente ver mais uma vez que a palavra foi usada da forma correta, da forma com o espírito de Deus, foi quando o próprio Deus criou o mundo. Sim. Ele criou tudo que existe. Perfeito. Através de uma palavra. Ele diz que haja luz e houve luz. Ele diz que haja separação entre as águas e isso aconteceu. Então, tudo o que acontece, toda forma que foi criada o mundo... O que a gente vê hoje, né? Foi através de palavra. A palavra cria, então. Com certeza. Quer dizer, então, que a palavra pode criar um milagre. Muitas pessoas, elas agem com a palavra de forma imprudente. Tem gente que o marido vem com uma ideia e a esposa fala uma coisa que às vezes é verdade, mas que acaba com a esperança. Pode ser até verdade. Muita gente chama de sincericídio, né? Que é uma pessoa sincera. Ela até fala isso. Não, mas eu sou sincero. Sim. Eu falo a verdade. Mas que mata o seu casamento. Que mata a sua casa. Sim. Tudo tem a hora certa de falar, o jeito certo de falar. A gente estava até comentando sobre isso. O problema não é o que fala. O problema é a forma de falar, talvez a hora certa de falar. E você precisa tirar... Porque o que acontece? O mal, ele confunde a sua mente. A pessoa, ela tem certeza que ela está certa. Ela fala, não, mas eu sou assim mesmo, eu falo a verdade, eu sou sincero. Só que sinceridade boa é essa que está destruindo a sua vida, sua família? Tem coisa que você não tem que falar. Eu sei que às vezes, como você falou, às vezes é verdade. Mas eu não vou falar. Porque eu sei que aquilo ali vai ferir, eu sei que aquilo ali vai causar confusão. Ah, mas eu sou assim. Não. Você precisa mudar esse pensamento. Tem coisa que eu tô vendo, que eu tô percebendo, que é verdade, mas eu não queria que fosse. Então eu não vou falar. Eu vou falar o contrário, eu vou falar não. Um exemplo, eu tô vendo aqui que o meu filho é rebelde, desobediente, tá andando com má companhia. Eu sei, eu vi ele fazer isso. É uma verdade. Mas eu não vou falar, você é isso, você é aquilo. Eu tô falando a verdade, eu falo mesmo. Mas você não tem que falar isso, você tem que falar o contrário. Você tem que profetizar que ele vai mudar. Que a palavra tem poder. E tem um outro versículo, né? Põe aí, pode ler ele pra gente. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Quer dizer que alguns, a palavra dela é como uma ponta de espada. O que a ponta de espada faz? Machuca, né? Até mata, né? Até Claro. mata. Mas se você for sábia, se você for sábio, se você souber a hora certa de falar, se você souber profetizar dentro da sua casa... Usar as palavras certas, né? Isso vai ser saúde para dentro da sua casa. O que é saúde? É o que todo mundo quer. Saúde física, saúde espiritual, emocional. Um casamento saudável. Uma família saudável.
Isso faz toda a diferença. E você só consegue isso se houver sabedoria. Sabedoria na língua, sabedoria no falar. O sábio, a palavra dele cura, traz saúde. Mas aquele que não sabe usar a palavra, que não sabe usar o poder da palavra, a língua dele é como uma espada, que mata, que fere, que destrói. Então, eu queria que você pensasse, como que você tem usado esse poder? O que você falou hoje? E uma coisa importante, às vezes a pessoa não fala para o familiar, ela não fala para alguém, mas ela fala para ela mesma. Uhum. A palavra que você fala para você mesmo também tem poder. Vou dar um exemplo. Eu não falei para ninguém, mas eu falei para mim mesmo. Eu não sou capaz de realizar isso. Eu nunca vou ser feliz com ninguém. Eu não consigo. A minha vida não tem jeito. Eu não falei para ninguém, mas eu falei para mim mesmo. Essa palavra também tem poder? Espírito. Às vezes você está profetizando contra a tua vida. Você está profetizando contra a tua felicidade. Dizendo, eu não sou feliz, eu não consigo, minha família não tem jeito, o meu caso não tem solução. Para com isso. Usa a tua palavra, a tua língua, para te abençoar. Abençoa você. Aí também tem outra situação aqui que Deus está me fazendo lembrar. Tem gente que fala assim, pastor Fernando, então não tem jeito, porque o meu familiar, o meu marido, ou fulano de tal, ele vive falando palavra negativa. Ele vive me maltratando, ele vive me xingando. A palavra dele é que está me destruindo. Peraí. Aí tem uma diferença. Porque a pessoa, ela pode estar falando isso, fazendo isso. O familiar que não está aqui no culto, que não acredita, que você está tendo problema com ele pode estar usando a boca dele para amaldiçoar. Mas se você usar a tua boca para abençoar, qual palavra vai ser mais forte? A sua, que é de Deus. Porque na luta entre o bem e o mal, na batalha entre o bem e o mal, quem é que prevalece? O bem. O mal não vence. Nunca venceu. Nunca vai vencer. Até quando você acha que o mal venceu, você vai ver. O jogo vira. Por quê? Porque a luz não perde para as trevas. Isso já ficou bem claro quando Deus fez o corpo humano. Né? Eu consigo escrever com a mão dele. Consigo ajudar a escrever. Mas eu não consigo falar com a língua dele. Eu não consigo falar com a boca dele. Então, Deus deu esse poder para a própria pessoa. Então, você tem poder com a sua palavra, com a sua boca. Então, se preocupe em usar a sua boca da melhor forma, da forma que vai dar esse espírito, que vai passar esse espírito de Deus. E se o seu familiar, se o teu marido ou quem quer que seja da tua família está usando a boca para amaldiçoar, para reclamar, para xingar, para maltratar, não tem problema. Não fala nada. Enquanto ele faz isso e amaldiçoa, você abençoa. Você usa a língua para abençoar. A tua palavra vai prevalecer. Porque a palavra que veio dele foi uma palavra que o mal usou. E a sua não. A sua foi uma palavra que Deus usou. Então, nessa briga, a palavra do diabo cai e a de Deus prevalece. Sabe por quê? Vai passar tudo. Vai passar o céu e a terra. Mas está escrito, as palavras de Deus não passarão. Nenhuma palavra é maior do que a de Deus. Nenhuma. Pode ser que você aí na tua casa é o único. Ó, tô até arrepiado aqui, ó. É muito forte isso. Você pode ser o único na tua casa buscando a Deus e o resto todo amaldiçoando. A sua palavra vai ser mais forte que a de todo mundo. Pode ter 10 aí amaldiçoando. Se você abençoar, a tua palavra vai ser mais forte. Verdade. Então reflita. Qual foi a última vez que você profetizou dentro da sua casa? Qual foi a última vez que você profetizou
que o seu filho é um homem de Deus, mesmo que isso ainda não tenha acontecido? É. Qual foi a última vez que você profetizou que o seu casamento é abençoado? Talvez você está deixando isso passar, mas não deixa, como eu sempre falo nos vídeos que eu faço, só para mulheres, depois a gente fala sobre isso. Eu sempre falo, não faça só a comida. Faz a comida e ora nela. Profetiza, a minha família sempre vai ter o melhor na mesa. A minha família vai ser unida em volta da minha mesa. Limpe a sua casa, fale, nessa casa vai ter paz. Mesmo que não tenha. Porque a sua palavra, a palavra não só da mulher, mas a palavra de quem coloca espírito, Deus, a palavra de quem fala a palavra de Deus, tem muito poder. E até nas coisas simples, as pessoas deixam passar. Então não deixe passar isso. Profetiza na vida do seu marido, profetiza na vida da sua esposa, na vida da sua mãe, profetiza na sua própria vida. É isso aí. Dos seus filhos, quando ele estiver ali dormindo, coloca a mão na cabeça dele, profetiza, fala, meu filho vai querer ser um homem de Deus. E ainda que não esteja com o filho perto, né? Sim. A palavra não tem distância. Não tem limites, Não tem né? limite. Aonde tiver, você pode estar lá do outro lado do mundo. Você profetizou, vai acontecer. E Deus vai ouvir isso, né? Deus vai enviar poder através da sua palavra. E quando a palavra é assim, de Deus, e tem o Espírito de Deus, então ela tem um poder tão grande que ela vai quebrando toda a maldição. Ela vai quebrando todas as forças do diabo. Ele não pode resistir. Ele não pode. Passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão.